Vamos agora ao caso da mulher que foi sequestrada na segunda-feira aqui na capital alagoana, em Maceió, e resgatada na terça no Pilar. Ontem tivemos um desfecho surpreendente. A Secretaria de Segurança Pública deu detalhes da operação, né, que resultou exatamente no resgate e revelou que o próprio marido da vítima foi quem encomendou o sequestro. Surpreendente isso. Estava dormindo, ao que parece, com um inimigo. Você vai acompanhar agora todos os detalhes. Acompanhe. O desfecho do desaparecimento de Adriana Rogério da Rocha, de 44 anos, sequestrada na última segunda-feira, foi no mínimo inesperado. Isto porque, ao contrário do que se imaginava, ela não foi vítima de um sequestro relâmpago, mas sim de um crime encomendado pelo próprio marido, Jorge Tadeu Gomes Alves. Segundo a polícia, ele não só encomendou o sequestro da mulher, como também estava na hora em que ela foi levada pelos criminosos. Na segunda-feira, Adriana deixou o trabalho dizendo que ia visitar um apartamento no bairro da Gruta. No entanto, o suposto corretor de imóveis, indicado pelo marido, se tratava, na verdade, de um dos criminosos, contratados por ele. Adriana caía na emboscada. Câmeras de vídeo monitoramento mostram que na tarde de segunda-feira, ao 12:02, o carro da vítima passou próximo ao Ibama. Ao 12:21, o veículo passou em frente aos Correios, no sentido Tabuleiro, e depois teria seguido para a cidade do Pilar. O serviço de inteligência da polícia conseguiu chegar aos criminosos após a família mostrar compras com o cartão da vítima. A máquina que a compra foi feita estava no nome de Walisson dos Santos Porfírio, localizado em casa, na cidade do Pilar. Além dele, a polícia chegou a outro participante do crime, Kennedy Gomes da Silva. Foram eles que apontaram o local onde o carro da vítima foi abandonado e onde ela estava sendo mantida em cárcere privado, na zona rural de Pilar. Chegando ao local do cativeiro, houve troca de tiros. Um dos suspeitos fugiu e o outro acabou sendo atingido e morreu. O delegado destaca que, mesmo sendo responsável pelo crime, o marido chegou a ir à polícia para comunicar o desaparecimento da esposa. O sequestrador que morreu foi Fabrício Queiroz da Silva, conhecido como Dudé. Segundo a polícia, ele já tinha cometido outros crimes. O perfil de quem pratica esse crime é perfil de quem planeja, e quem vai para a execução são pessoas que, na grande maioria, já tem um histórico de passagem. Então, esse que tombou em confronto com a polícia, ele já era suspeito de mais de 10 homicídios na cidade do Pilar, já era conhecido como homicida. Inclusive, a vítima, no seu depoimento, colocou no depoimento que ele tinha dito a ela que já tinha matado mais de 50 pessoas. Então é o perfil do criminoso que, graças a Deus, no estado de Alagoas, esse tipo de criminoso não tem espaço. É pessoas que matam e acham que vão matar o policial, que vão afrontar o Estado, e recebe a resposta proporcional para neutralizar qualquer risco que traga a integridade física dos policiais e da vítima. Agora a polícia busca os dois foragidos. Além do marido de Adriana, Jorge Tadeu Gomes Alves, outro suspeito do crime, que fugiu do cativeiro, também está sendo procurado. Trata-se de José Mirosmar Duarte dos Santos. O inquérito está praticamente concluído, mas a ocorrência não terminou. Ela só vai terminar quando tivermos a prisão daqueles que são foragidos desse caso. Então, já foi representadas as prisões e já estão sendo procurados pelas polícias alagoanas. Pois é, o caso Adriana é o tema de hoje do nosso quadro em Segurança Pública. Aqui conosco já estão, inclusive, o nosso consultor Stael Santos, prazer revê-lo, meu querido. Tranquilo. E contamos com a honrosa presença, mais uma vez, do delegado Tiago Prado. Satisfação revê-lo, delegado. Antes de mais nada, parabéns por esse trabalho. E olha, inclusive chegou a informação, delegado, inclusive essa informação é exclusiva, que o Mirosmar, que nós mostramos agora há pouco, que até então estava foragido, a polícia já o prendeu, é isso?
Thiago, bom dia a todos. Uma operação realizada conjuntamente com a equipe do delegado José Carlos, né, que passou por Pilar há pouco tempo, conseguimos efetuar a prisão do José Mirosmar no final da tarde de ontem, lá no município de Marechal Deodoro, né, após informações prestadas pela própria genitora, que resolveu colaborar com a polícia, tendo em vista aí a imagem dele sendo divulgada como foragido, como procurado. A repercussão de todo o caso, né? Exato, ela resolveu colaborar e fez muito bem em indicar onde estava escondido o seu filho. A polícia foi lá e sem nenhum problema esse indivíduo foi detido e está agora custodiado. Lembrando aí que a prisão preventiva do Mirosmar e do Jorge Tadeu, que segue foragido, já foi acolhida ontem pelo doutor Sandro Augusto, titular da comarca de Pilar, que prontamente apreciou a decisão, apreciou o pedido feito por nós ainda ontem e já decretou a prisão preventiva desses dois indivíduos. Ele trouxe alguma novidade na oitiva, algum detalhe a mais? Ele tinha algo importante, o importante é que ele reforçou, né? E temos então mais um depoimento que reforça o mando do crime por parte do Jorge Tadeu e a presença dele no momento da emboscada. Isso é importante porque fica ainda mais robusta a participação do cônjuge da vítima nessa trama criminosa. Um fato que nos chamou a atenção foi a presença do próprio marido, né, no cônjuge, que está sendo agora apontado como o principal mandante, na delegacia antes, né? Foi exatamente dizer do desaparecimento. Naquele momento, ele disse o que especificamente? Ele disse que não sabia onde sua esposa estava e que ela teria dito a uma colega de trabalho que iria encontrar com um corretor de imóveis para verificar um apartamento que estava vendo ali no bairro Gruta de Lourdes, que a família tinha interesse. Só que ele alega que não tinha conhecimento dessa suposta visita dela a um corretor de imóveis. Ele alega que não sabia, né, que teria sido um ato unilateral dela e que desde então ela sumiu. Inclusive chegou a colaborar conosco, indicou qual era esse prédio. Fomos lá verificar a imagem de monitoramento, falamos com o porteiro e constatamos que ela não foi naquele prédio. E aí surgiu o sinal de alerta para um possível crime em andamento e iniciamos, né, juntamente com o GAECO e conforme dito, várias forças de segurança uniram esforços para trabalhar, para verificar o que é que estava se passando naquele momento. Um ponto de destaque em relação à conduta do Jorge Tadeu é que ele estava presente no momento do sequestro. Ele não fez questão de esconder que estava mandando realizar aquele crime. Isso tem um significado muito importante, porque se a vítima fosse ser liberada posteriormente, como é que iria ficar a liberdade dele? É incongruente. Então tudo leva a crer que, após um tempo de sequestro, ela seria executada ali no canavial, a mando do Jorge Tadeu, e aí o crime, em tese, ficaria impune. É exatamente isso que nós íamos lhe perguntar agora, delegado. A polícia acredita, então, que ele estava disposto a executá-la, é isso? Pela maneira como tudo aconteceu, com a forma como ela estava no cativeiro, para vocês não há dúvida? Dúvida alguma. O cativeiro não tinha condições de manter uma pessoa com vida ali por muito tempo. Ela estava sendo alimentada de forma muito precária. Imagens mostram o quão ermo é aquele local, no meio de uma vegetação, após, enfim, distante pelo menos 2 quilômetros da pista. Então, enfim, a revelia de qualquer informação por populares, etc. Então é uma pessoa que não ia sobreviver muito tempo ali. Além disso, claro, se ela viesse a sobreviver ou ser liberada por ordem do Jorge Tadeu, como é que iria ficar, né, a liberdade dele? Ele iria responder esse processo? Óbvio que não, né? Ninguém iria querer praticar um crime e depois estar ali respondendo. Ele queria ocultar essa prática criminosa. E a única forma de ocultar um crime de sequestro é executando a vítima. A questão financeira foi apontada nas investigações como o principal motivador. Chegou-se inclusive a cogitar também uma possibilidade de uma suposta traição, mas que logo a polícia inclusive descartou, né? Mas chegou-se realmente a concluir, a confirmar de que dinheiro tinha na jogada, foi o principal motivador disso tudo? Então, existe uma venda em andamento de um terreno cujo valor seria recebido na conta da senhora Adriana. Então, qual era a ideia do sequestro? É mantê-la com vida. Pegaram os cartões dela, os criminosos pegaram os cartões dela no momento da prisão, a mando do mandante, do marido da vítima,
e aí teria o intuito de mantê-la em sequestro, em cárcere privado, até que houvesse esse depósito e aí pudesse assim ter o saque desse dinheiro e, acredito eu, que ao final iria ter a execução da vítima. Felizmente, houve a ação policial e interrompeu esse percurso do crime. Uma coisa que me chamou a atenção nessa, eu queria inclusive a sua participação agora, o cidadão inclusive chegou a admitir de que teria supostamente mais de 50 homicídios nas costas. Esse Dudé, assim como o doutor pontuou, era um homicida, né? Muito conhecido ali na região, de fato um perigoso, um criminoso perigoso, e esse momento que ele afirmava isso para a vítima, sabemos que era na questão da pressão psicológica. Inclusive eu pergunto ao doutor, além dessa violência sofrida psicológica, desse trauma emocional, a vítima ela sofreu algum tipo de violência física, doutor Tiago? Não, felizmente não sofreu violência física, apenas, que não é apenas, né? Foi muito intensa a violência psicológica, uma vez que ela foi retirada da sua liberdade, estava ali num local absurdamente ermo, né? Um local periculoso, com 2 indivíduos perigosos, armados e sob ameaça de morte a todo tempo. Imagina. O que ela disse à polícia, qual foi a primeira fala dessa vítima quando a polícia estourou o cativeiro? Olha, de muito agradecimento, né? A vítima estava ainda muito assustada pela troca de tiros, uma vez que fomos recebidos a bala pelo José Mirosmar, inclusive que, enfim, foi preso ontem, saiu atirando, também em relação ao outro, o Dudé, perigoso criminoso que dali da cidade de Pilar. Inclusive o doutor Sandro já pediu o laudo cadavérico dele para dar baixa em 10 processos. 10 ações penais. Imagina que esse sujeito está respondendo pelo crime de homicídio. Você vê quão é perigoso esse indivíduo. Então ela estava ali nesse cenário, com 2 indivíduos altamente perigosos, armados, que receberam a polícia a balas. E ela já tinha consciência da participação do marido? Sim, porque no momento da emboscada o marido estava presente. Então estava ali aterrorizada, né? Um trauma familiar muito grande, um trauma do crime muito grande, e ainda teve aquele confronto entre polícia e bandido e ela no meio. Felizmente a gente preferiu deixar o bandido correr para preservar a vítima em primeiro lugar, né? Exatamente. Esse foi o primeiro passo que a gente deu ali quando estouramos o cativeiro. Após a vítima estar em segurança, que aí sim fomos progredir. O José Mirosmar conseguiu se evadir naquele momento. O Dudé preferiu ficar para confrontar a polícia e levou a pior. Isso nos faz lembrar, né, a gente até conversava antes de começar o BG, né, de um caso que ficou muito conhecido aqui mesmo em Maceió, em janeiro, que inclusive até o próprio delegado Tiago Prado estava à frente das investigações, da Viúva Negra. Certo. E mais uma vez está aí, portanto, aqui o caso, mais uma vez tendo motivos financeiros, né, queria que você explicasse um pouco mais como é que a coisa funcionou naquele momento. Em janeiro, doutor Tiago Prado certamente irá lembrar desse caso, né, a dona Sueli, ela tramou a morte do seu esposo, o empresário Jaetes, e aí por uma questão de pura ambição, teve também essa característica da perversidade, da crueldade, da maldade. Ela contratou, na verdade ela pagou alguém que já trabalhava para ela, para dar cabo da vida do esposo, e este indivíduo desistiu e falou para a vítima, se arrependeu e falou para a vítima, olha, sua esposa me contratou para matá-lo. O senhor lembra, delegado, mais ou menos especificamente desse caso? Perfeitamente, um caso muito emblemático, né, aqui no nosso estado, de pura ambição. Uma pessoa que contratou um suposto pistoleiro para executar o seu cônjuge. Inclusive, o pistoleiro, após a armação entre ele e a vítima, noticiou para ela como teria sido a execução. E ela estava ali ávida em querer saber os detalhes. Foi um caso muito chocante, entretanto, felizmente não se iniciou o processo de execução do crime de homicídio. Inclusive, o de segunda-feira chegou a ser mais grave, porque se iniciou já um sequestro. Então, efetivamente, concretizou a infração penal. Nesse outro, do caso Jaetes, não se iniciou a execução do crime de homicídio. Delegado, só para encerrar, diante da sua experiência, que é muito grande na polícia, ainda se surpreende com casos como esse? Olha, Tiago, a vida profissional nos levou a parar de ter nos surpresa. Claro que sempre é um fato chocante. Eu me preocupo do ponto de vista da humanidade, né? A gente vê a cada dia que passa pessoas determinando a morte de outras, inclusive que dormem na mesma cama,
por pura ambição ou por motivos banais. E isso é um ponto lamentável. Aqui, onde é que a sociedade vai chegar? Não só a alagoana, evidentemente, mas sim no Brasil como um todo, né? Esses valores que estão subvertidos. Exatamente, né, Estael? Os valores estão subvertidos, o dinheiro mudando a cabeça das pessoas, né, fazendo com que parceiros de mais de 20 anos, 22 anos, de casado, 3 filhos. Imagine, né? Com família constituída. Eu acredito que aparentemente uma família sem problema algum, uma família dentro da normalidade, estabilizada. Né? E aí uma surpresa dessa, o que pensar de um caso como este? Isso de fato nos deixa pensativos, né? Como essa mulher poderia ter se antecipado a esta maldade instaurada no coração deste indivíduo, um criminoso que conviveu com ela por 22 anos. Vamos reforçar, portanto, né? A fotografia está aí, ó, do Jorge Tadeu Gomes Alves, que se encontra foragido. Se você tiver informações, conhece, sabe do paradeiro, Disque Denúncia está aí à sua disposição, 181, reforçando sempre que você pode ajudar a polícia, ajudar ao delegado Tiago Prado, as investigações, e a sua identidade será completamente resguardada, tá bom? 181 está aí, portanto, o principal acusado, né, o suspeito, né, de ser o mandante, o marido da Adriana. Eu quero agradecer imensamente, delegado, mais uma vez, a sua participação aqui no BG. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, e dizer que a palavra de ordem sempre será aqui conosco de parceria, tá? Fique à vontade e até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, Thiago, Estael, e sim, é uma parceria muito grande, né? Na terça-feira, inclusive, a Pajussara abriu as portas aqui para a gente poder difundir a informação daquele sequestro que estava em andamento, que é uma notícia muito importante, uma vez que uma denúncia pode ser realizada e pode salvar a vida de uma pessoa. Eu que agradeço a TV Pajussara pelo espaço. Transmita o nosso abraço a todos lá do departamento, tá bom? Obrigado. Grande Estael. Fé fosse honra. Fé fosse honra. Como é que a gente termina sempre? Permissão, meu comandante. Permissão concedida. Até mais. Um grande abraço, querido. Até a próxima, tá?